Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a ligação do espírito com o corpo físico. Essa ligação ela começa desde o momento da fecundação. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, que houve a fecundação, um espírito já estava destinado a habitar aquele corpo. E ele se vincula àquele corpo através de um laço fluídico, que na verdade é o perispírito, que é retirado do fluido cósmico universal, como eu já expliquei em aulas passadas para vocês. Então, o espírito, ele ainda não está dentro daquele corpo, mesmo porque ainda não tem corpo, certo? O espermatozoide acabou de penetrar o óvulo, então ainda não houve a formação do corpo, mas já há uma vinculação de um espírito com aquele corpo em formação, que vai ser formado. Esse laço, obviamente, no começo é muito tênue, a sua ligação, muito fraca. À medida que a gestação vai passando, esse laço vai ficando mais forte, a ligação do espírito com esse corpo vai ficando mais forte, né? Até a hora que a criança nasce e aí está completada a reencarnação. Então aí realmente o espírito está dentro daquele corpo físico. Quando ele se une ao corpo, na verdade quando ele se vincula a esse corpo, ele começa a passar por um período de perturbação. E à medida que a gestação vai aumentando, a gestação vai caminhando, essa perturbação também aumenta. E vai chegar um momento em que ele perde a consciência de si. Lembra no fenômeno da morte, que também passava por uma perturbação e depois também perdia a consciência de si e não percebe que morreu? Mesma coisa com o nascimento. Ele perde a consciência de si e não consegue perceber o momento do nascimento. Mas além de perder a consciência de si mesmo, ou seja, como se ele entrasse num sono profundo, ele também perde as lembranças de suas vidas anteriores. E quando esse espírito renasce, quer dizer, a criança nasce, ele recobra a consciência de si mesmo. Mas as lembranças de seu passado ficam esquecidas, e nós vimos na aula passada qual o objetivo desse esquecimento. E tem um objetivo, sim, muito sério, para o esquecimento das vidas passadas. Mas, como eu disse, a ligação do espírito ao corpo é fraca, então ela pode se romper. E muitas vezes o espírito, ele recua diante da prova. Ele fica com medo das provas pelas quais ele vai passar e ele recua, ele simplesmente dá no pé, ele vai embora. Isso explica abortos espontâneos. O aborto espontâneo não é só por esta causa, né? Mas é uma das causas do aborto espontâneo, a fuga, vamos dizer assim, né? A desistência do espírito de levar a sua reencarnação a termo. Às vezes acontece isso. Ele fica muito com medo e dá para trás, né? Bom, eu vou ler para vocês a pergunta de número 351 do Livro dos Espíritos. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades, que nós vimos que ele vai se ligar, né, ao corpo desde o momento da fecundação. E até o momento do nascimento, ele tem as suas faculdades? Os espíritos respondem: mais ou menos, de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Às vezes as pessoas falam assim, então há uma dúvida muito grande entre os espíritas em relação ao aborto, né? O feto, por exemplo, já tem um espírito ali? Dentro do feto não, mas vinculado ao feto sim. Então, quando uma mãe aborta um filho,
na verdade, aquele espírito que estava destinado a habitar aquele corpo, que já está vinculado àquele corpo, é rompido. É por isso que a doutrina espírita condena o aborto, porque você está impedindo que um espírito reencarne. Então, a lei brasileira, ela permite o aborto em 2 casos: quando a mãe sofre perigo de vida ou quando é por estupro. Então, nesses 2 casos, a lei brasileira permite o aborto. A doutrina espírita, ela só permite, na verdade é assim, a gente fala permite, mas é claro que as pessoas têm o livre-arbítrio e fazem o que querem. Mas a doutrina espírita nos diz que é contrário à lei de Deus o aborto. E ela só aceita o aborto no caso de risco de vida para a mãe. Os espíritos dizem, eles deixam claro isso no Livro dos Espíritos, que no caso de a mãe correr risco de vida, é preferível então sacrificar a criança e deixar a mãe vivendo. No caso de estupro, não, porque nada é por acaso, certo? Se você não aguenta depois ter o seu filho, então que você doe. Embora o correto seria ficar com ele, porque nada é por acaso, né? Se uma mulher sofreu um estupro, alguma razão tinha. E faz parte de sua expiação, faz parte de suas provas, assim como faz parte também das provas e de expiações desse espírito que veio através de um estupro. Então que fique claro isso, certo? Então eles dizem, desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorear do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. É como se ele dormisse, ele perde a consciência. Quando a gente dorme, a gente tem consciência da gente? Não, mesma coisa. À medida que o momento do nascimento se aproxima, as suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência, como o homem uma vez entrando na vida. Então, a criança nasceu, ela volta a ter consciência de si mesma, mas as lembranças de seu passado ficaram apagadas, né? Já falamos sobre isso. Bom, as lembranças se perdem provisoriamente enquanto encarnado, mas as aptidões que um espírito adquiriu, isso ele não perde jamais. Ele não perde as aptidões intelectuais, as conquistas intelectuais que ele fez, ele não perde jamais. Daí, por exemplo, crianças que aprendem muito facilmente na escola, na verdade ela está apenas revisando, ela não está aprendendo, porque ela já sabe, ela só está lembrando, vamos dizer assim. Então as aquisições espirituais não se perdem e as aquisições morais também não se perdem. Nenhuma. Por exemplo, a pessoa, o espírito que já conseguiu ter a paciência, não vai perder nunca mais, porque ele adquiriu essa característica, já é dele para sempre. Por isso que é importante todos os esforços que a gente faz durante a nossa vida, porque ela não se perde, ela vai passando de vida após vida. Às vezes a pessoa pode perguntar o seguinte: se a gente não perde essas características já adquiridas, como que você explica, por exemplo, um Chico Xavier, que a gente sabe que era um espírito bem mais evoluído que nós, e que só tinha, por exemplo, curso primário, e não tinha muita instrução. Eu vou dizer uma coisa para vocês poderem compreender muito bem essa questão. Vamos imaginar que um espírito aqui na Terra conseguiu desenvolver, por exemplo, a aptidão para a música e tocava piano divinamente bem. Ele era perfeito no piano e era muito feliz com essa profissão que ele tinha. Ele atingiu a perfeição. Veja bem, se essa aptidão reaparece na próxima encarnação, o que vocês acham que vai acontecer? A primeira vez que esse menino ou menina sentar num piano,
ele não vai querer fazer outra coisa, porque ele é tão feliz, ele é tão realizado, ele sabe tão perfeitamente tocar o piano, que ele não vai querer desenvolver outra aptidão, ele vai querer ficar com o piano. Vocês percebem? E o espírito ele tem que adquirir todas as aptidões. Então, é uma aptidão intelectual que fica armazenada dentro dele, sem vir à tona, para que ele possa desenvolver outra aptidão. Com exceção, por exemplo, daquele espírito que já atingiu a perfeição, na música, por exemplo, que é o que nós estamos dando de exemplo, e ele vem como missão para desenvolver as outras pessoas. Aí é diferente. Aí ele vem com aquela característica todinha recuperada. Mas se ele não tiver essa missão, essa característica dele vai ficar guardadinha dentro dele, porque ele vai ter que desenvolver uma outra, certo? Isso na parte intelectual de aprendizado eu estou falando. Eu estava dizendo do Chico Xavier. Mal teve o primário, não teve o primário completo. Não tinha aquisições nessa vida intelectuais. No entanto, se você pega os livros, a série André Luiz, por exemplo, é uma riqueza de detalhes científicos as obras de André Luiz, principalmente os mais para frente, né? Os primeiros nem tanto, mas os últimos, nossa, é de uma profundidade intelectual, científica imensa. E a gente sabe que para o espírito conseguir fazer isso através de um médium tem que dar possibilidades para esse espírito. Portanto, o Chico Xavier ele tinha sim uma conquista intelectual imensa, só que veio meio que guardadinha para que ele pudesse desenvolver outras coisas, na verdade, para que ele pudesse realizar outra missão que ele veio aqui na Terra cumprir, né? Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, é um missionário que veio cumprir a sua missão. Então, é só para vocês entenderem que às vezes a pessoa ela é analfabeta, ela não sabe ler nem escrever, no entanto, ela já angariou isso. Mas agora ela tem que desenvolver alguma outra característica, então essa vem abafada. Então, você não pode julgar ninguém pela aptidão que esse alguém tem. Porque ele pode ter como espírito, só não está presente nessa encarnação. Agora, isso para as características intelectuais que a gente aprende. As características morais, não. Nenhuma fica abafada. Uma vez a gente já tendo conquistado uma característica moral, essa característica vai estar conosco sempre, em todas as encarnações que tivermos, certo? Isso é muito importante da gente falar. Bom, no livro A Gênese, também de Kardec, ele diz o seguinte: quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, aqui ele fala encarnar num corpo humano, mas só pode encarnar num corpo humano, viu, gente? A metempsicose não existe. O que é a metempsicose? É, por exemplo, o espírito de um animal encarnar num ser humano, num corpo humano, ou o espírito de uma pessoa encarnar num corpo de animal. Isso não existe. Os egípcios, principalmente, acreditavam nisso, mas não é verdade. Isso não pode acontecer, porque o espírito ele nunca retrograda. Ele nunca volta para trás. E se nós já atingimos a espécie humana, a gente não vai voltar para a espécie animal em hipótese nenhuma, certo? Bom, então, o espírito tende a encarnar num corpo em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível. Já falei sobre isso no comecinho da aula, né? Que tem o laço fluídico, que é o perispírito, que ele se liga àquele corpo em formação, que é que ele está dizendo germe, porque não é o corpo ainda, né? É o espermatozoide que se uniu ao óvulo. Aí o laço se encurta à medida que vai passando a gestação. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria,
se une molécula a molécula ao corpo em formação. Já falei isso em aulas passadas também, quando eu falei sobre o perispírito, que ele vai se unindo molécula a molécula e depois na desencarnação ele tem que ir desatando molécula a molécula. Donde poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Criança, então, já pode nascer porque o corpo físico já está totalmente formado e o perispírito já está totalmente ligado a esse corpo físico. Então, a reencarnação agora, quando a criança nasceu, ela se faz presente. A reencarnação aconteceu, certo? Bom, eu vou falar agora para vocês 2 livros muito lindos que falam sobre a reencarnação. Um deles é Missionário da Luz, escrito pelo André Luiz, e o outro é A Vida Continua, também escrito pelo André Luiz, que está nessa série que eu sempre estou falando para vocês, a série André Luiz. Ele fala algumas coisas interessantes aqui. Os processos de reencarnação, eles estão subordinados à evolução do espírito reencarnante. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Espíritos jamais evoluídos não precisa de ajuda para reencarnar, assim como também não precisa de muita ajuda para desencarnar. Lembra que eu falei para vocês que para desencarnar precisava de um espírito superior para fazer esse desligamento? Para reencarnar a mesma coisa, precisa de um espírito superior para fazer o ligamento. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa. A reencarnação da maioria de nós obedece às diretrizes mais comuns, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Então nós temos 3 tipos, de reencarne. Os espíritos bem elevados, que muitas vezes vêm para realizar uma missão aqui na Terra, junto a nós. Espíritos bem inferiores e espíritos como nós, medianos. O processo de redução, miniaturização ou restringimento do perispírito ocorrido no plano espiritual, eu esqueci de dizer isso para vocês. Quando o espírito é designado para aquele corpo que está em formação, ele já se liga fluidicamente àquele corpo, já está vinculado àquele corpo. E à medida que a gestação acontece, vai acontecendo uma miniaturização desse espírito. Ou seja, pensa assim, uma pessoa, um espírito, ele está no plano espiritual para reencarnar, então ele está na sua estatura normal. Pensa na gente, eu, por exemplo, tenho essa estatura aqui. Eu estou no plano espiritual com essa estatura. Quando eu vou reencarnar, que eu começo a me ligar com aquele corpo em formação, acontece um processo de miniaturização do meu perispírito. Pensa, uma pessoa normal que vai diminuindo até ficar um bonequinho. É isso que acontece, A gente vai diminuindo o nosso tamanho. Vou ler de novo. Processo de redução, miniaturização ou restringimento do perispírito ocorrido no plano espiritual significa estágio preparatório para a nova reencarnação. Olha que trabalheira que dá reencarnar, gente. É muito mais complicado nascer do que morrer. A tarefa de redução perispiritual, executada por espíritos construtores, tem como base os processos de magnetização e mentalização. A gente não tem noção do quanto nós temos força com o nosso pensamento e o quanto temos força também com a magnetização. Nós não temos ideia do alcance que isso tem e da força que essas duas coisas têm.
O espírito submetido a esses processos desenvolve uma palidez característica no perispírito e significa diminuição da lucidez mental. Lembra? Ele vai perdendo as suas ideias. Ao mesmo tempo, o espírito, em vias de reencarnar, é induzido a mentalizar a forma pré-infantil e o retorno ao útero materno, como também a lembrar-se da organização fetal, imaginando a necessidade de tornar-se criança. Essa tarefa não é curta, nem simples, requisitando esforço geral dos colaboradores para a redução necessária. Um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito até que ele atinja os 7 anos. Olha que bacana isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei como é que essa criança não morreu. Meu Deus do céu, como essa criança é sapeca, como faz um monte de estripulia, não acontece nada. O anjo guardião tá ali, ó, 24 horas, né? Até os 7 anos, o protetor da criança tá constantemente ali com a criança. A ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Quer dizer, a reencarnação se completa mesmo com 7 anos. 7 anos é o período que a gente chama de infância, né? Depois desse período, a sua tarefa de amigo orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Protetor nós temos a vida inteira. É que até os 7 anos esse protetor fica muito ligado a nós. Depois dá uma distanciada, mas nós temos protetor para a vida inteira e mesmo após a vida, né? Após a vida física. Lá na vida espiritual teremos também. E sempre esse protetor é um espírito superior, que a missão dele é nos conduzir ao bom caminho, nos orientar através de pensamentos, através de intuições. Ele faz alguns arranjos aí na nossa vida para a gente poder escolher o caminho mais correto. Então, e é só pedir que ele venha, ele atende. A gente chama muito pouco pelo nosso protetor. Nós deveríamos chamar mais, porque a missão dele é nos conduzir. E ele fica muito feliz quando nós o chamamos. Porque quando nós o chamamos, nós ficamos mais receptivos à sua interferência em nós. Vou ler mais um pedaço aqui que é muito interessante. O útero funciona como um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina. Olha o que ele diz agora. É oportuno considerar que, em atendimento a certas imposições do planejamento reencarnatório, o processo de fecundação pode ser conduzido por orientadores espirituais altamente qualificados. Portanto, a fecundação, ela não é ao acaso. Olha só, na reencarnação de Segismundo é o nome que eles deram para o espírito que vai reencarnar, nesse livro Missionários da Luz. Eu oriento a vocês a lerem esse livro, que é maravilhoso. Temos a informação de que o benfeitor Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo, olha a importância da reencarnação, hein? O missionário mais elevado do grupo, em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial, ou seja, da concepção. Segundo depreendi, esclarece André Luiz, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Gente, princípio masculino em movimento é o espermatozoide. Tem milhões de espermatozoides que vão ao encontro do óvulo. O instrutor, o ministro Alexandre, ele conseguia enxergar os cromossomos de cada espermatozoide, depois de já ter olhado o óvulo da mulher. A mulher produz um óvulo, né?
Então ele olha o óvulo para ver o que tem de cromossomo ali. Bom, esse espírito que vai entrar nesse corpo precisa de tais características. Então, deixa eu ver agora, nesses milhões de espermatozoides, qual é o que tem as melhores condições para esse corpo ser formado. Olha, gente, que beleza isso, que importância, né, da reencarnação. Depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Olha só, após acompanhar profundamente, absorto no serviço, quer dizer, focado ali mesmo, né? Olhando todos aqueles cromossomos, todos aqueles espermatozoides, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, ele identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético. Gente, já imaginou? Ele olhou todos, milhões. Ele viu qual que era o melhor para aquele espírito, né, para o Segismundo que ia entrar nesse corpo que estava em formação. E ele escolheu esse, que era o melhor, e ele lançou uma carga magnética para que esse nadasse mais rápido, para ser o primeiro a chegar no óvulo. Que a gente sabe, né, que o óvulo, ele é meio assim, flexível. O primeiro espermatozoide, quando ele entra, a partir do momento que ele entrou, aquilo se fecha e nenhum mais entra. Todos ficam batendo em volta do óvulo, mas não entra, porque um já entrou, certo? Então, olha só. Fixando nele o seu potencial magnético, dando uma ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Ganhou uma carga magnética, nadou mais rapidamente e foi o primeiro a chegar. Então as pessoas falam assim, os cientistas adoram falar que a gente é obra do acaso, né? Porque entre milhões de espermatozoides, um penetrou o óvulo, mas esse um foi ao acaso, né? Foi o que chegou primeiro. Não foi ao acaso. Não somos obras do acaso. Houve uma preparação ali, houve uma escolha daquele espermatozoide que tinha que encontrar o óvulo para que a gente pudesse encarnar naquele corpo. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se, de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, que é o que eu falei, né? Um espermatozoide penetrou, ela fecha e nenhum mais entra. E impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. É como se fosse uma corrida, né? Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha. Porque ele entrou, agora ele perde a cauda e o núcleo dele vai ter que se unir ao núcleo do óvulo. E isso demora uns 4 minutos. Depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, quer dizer, espermatozoide e óvulo, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina. Agora ia começar a divisão celular, né? Uma célula ia se transformar em duas, duas em 4, 4 em 8, 8 em 16 e por aí vai, né? Conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, lembra? Ele se tornou como um bonequinho pequenininho, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, a sua mãe, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida. E observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Então, desde o processo da fecundação, um espírito já está vinculado àquele corpo em formação. E olha o trabalho da espiritualidade para montar tudo isso, para que a reencarnação aconteça
da melhor forma possível, né? Então, olha a responsabilidade das mães e dos pais também a deixar essa gestação se completar, né? Não só deixar se completar, mas fazer de tudo para ter uma gestação tranquila. A mãe tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que tem, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E o pai também, mas mais a mãe. Olha só, a mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico, quer dizer, da alimentação que ela dá ao feto, a entidade que se reencarna, é igualmente constrangida, olha gente, olha só, é constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Gente, a mãe vai estar abrigando dentro de si, muitas vezes, um espírito inferior. E isso é um sacrifício muito grande para ela, porque uma aura está entrelaçando com a outra, uma energia, uma vibração está entrelaçando ali com a outra. Então, imagine, um influencia o outro. O feto influencia a mãe e a mãe influencia o feto, né? Olha só. A organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade habitualmente dolorosa em estado de esperanças e alegrias intraduzíveis. Se ele é mais superior, se ele é melhor, claro que a gestação vai ser mais tranquila. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. Olha a responsabilidade dos pensamentos e das emoções de uma mãe, porque pode gravar para uma vida inteira no psiquismo de seu filho. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso mesmo muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Último parágrafo que eu vou ler para vocês. É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. E o marido tem que, ou o companheiro, seja lá quem for, tem que saber disso, para poder ter paciência, né? E ajudar. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, vou repetir, quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Esse assunto é belíssimo, esse assunto é maravilhoso. A reencarnação é de uma importância assim imensa, é de muita responsabilidade. Pai tem que ter responsabilidade, mãe tem que ter responsabilidade, né? E é lindo, é lindo. A gente não é obra do acaso, é maravilhoso como a coisa acontece. O trabalho que dá para montar uma reencarnação, para estruturar,
mesmo antes, para saber o que, que o espírito vai precisar de provas, de expiações, o que, que ele vai dar conta, o que, que ele não vai, o que, que é bom para ele, o que tudo é planejado antes da reencarnação. Então, essa aula foi mais mesmo para dizer como que acontece essa união do espírito com o corpo. Eu acho que ficou bem claro, né? Mas o assunto não terminou. A aula que vem eu vou ainda falar mais um pouquinho sobre a reencarnação, tá? Agora, só para finalizar, fizeram umas perguntas para a Madre Teresa de Calcutá. Perguntas simples com respostas simples. Qual é o dia mais belo? Ela respondeu, hoje. Qual é a coisa mais fácil? Errar. Qual é o maior obstáculo? O medo. Qual é o maior erro? O abandono. Qual é a raiz de todos os males? O egoísmo. Qual é a distração mais bela? O trabalho. Qual é a pior derrota? O desânimo. Quais são os melhores professores? As crianças. Qual é a primeira necessidade? Comunicar-se. O que lhe faz mais feliz? Ser útil aos demais. Qual é o maior mistério? A morte. Qual é o pior defeito? O mau humor. Qual é a pessoa mais perigosa? A mentirosa. Qual é o sentimento pior? O rancor. Qual é o presente mais belo? O perdão. Qual é o mais imprescindível? O lar. Qual é a rota mais rápida? O caminho certo. Qual é a sensação mais agradável? A paz interior. Qual é a proteção efetiva? O sorriso. Qual é o melhor remédio? O otimismo. Qual é a melhor satisfação? O dever cumprido. Qual é a força mais potente do mundo? A fé. Quais são as pessoas mais necessárias? Os pais. E qual é a coisa mais bela do mundo? O amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. Madre Teresa de Calcutá. Uma semana maravilhosa para todos nós. Um abraço fraterno, cheio de carinho para todos vocês. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser.